pessoais que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos se devem dobrar. Com os nossos corações unidos, alegres e gratos por estarmos mais uma vez reunidos em nome do Pai e de Jesus, nós agradecemos a Joana e a toda essa espiritualidade de trabalhadores que estão junto de nós e que nos traz a cada semana para o aprofundamento do estudo, para o aprofundamento do nosso autoconhecimento. Permita, Senhor, que estejamos aqui com a nossa disponibilidade interna, cheios de flexibilidade, dispostos, se necessário, a abrir mão das nossas próprias crenças, dos nossos paradigmas, para que possamos desconstruir o que for preciso e construir o que for para o bem e para a nossa plenitude. Graças a Deus. Foi, boa tarde, gente. Vai ser bravo hoje. Se vocês puderem sentar mais para frente, porque eu botei muito detalhe, porque hoje a aula, a gente vai entrar em alguns assuntos mais complexos. E a gente resolveu fazer dessa forma, porque a gente lê livro de Joana, a gente fala algumas palavras, né? E nem sempre a gente sabe o que realmente quer dizer aquela palavra. E aí, no meio disso tudo, a gente se perde. Então, eu trouxe alguns esquemas, algumas situações, para que a gente possa entender como é que é isso, porque aí, ao longo do ano, a gente fala com mais tranquilidade. Em qualquer momento do ano que vocês quiserem voltar a isso, vocês podem pedir, tá? A gente vê isso o tempo todo, mas assim, não dá para gravar de uma única vez. Então, eu vou fazer bem simples, mesmo fazendo bem simples é complexo, porque Jung é profundo, né? E Joana, mais ainda. Aí a gente fica, assim, eu vou dar um pedaço de uma aula que, às vezes, você leva o ano inteiro para dar, numa outra turma, talvez a de psicologia, né? Mas a gente sentiu a necessidade de trazer isso, porque senão a gente fala de uma coisa e aquela coisa não dá para ser entendida. Então, hoje vai ser uma aula mais complexazinha, mas vai dar, né? Eu vou descer, depois eu vou subir, porque... Já já a gente vai estar na nossa sala, que estão construindo uma sala bacana aqui atrás de 100 pessoas. Aí a gente vai estar só a gente. Aí eu vou bater em vocês, tá? Aí eu vou perguntar cara a cara, não vou ficar aqui e vocês lá. Passa para mim, já. Vamos lá. A aula de hoje, ainda dentro do bloco Sintonizar com Deus. E hoje a aula 2.3, Sintonizando Minha Dádiva. A gente já tem 2 aulas falando sobre Deus, né? Hoje a gente vai entrar numa parte mais técnica, para a gente entender algumas questões que às vezes as pessoas falam e nem linkam com Deus. Então, às vezes, fala da psicologia e você não está sabendo muito bem do que está falando. E a gente vai aliar hoje a psicologia de Jung, né, com a psicologia de Joana de Ângeles.
e vamos ver o que tem que às vezes só se fala lá de uma forma e que, na verdade, aqui a gente entende com mais profundidade, que foi como eu falei. O Jung é profundo e Joana mais ainda, porque a Joana sabe exatamente o que é. Porque o conhecimento dela é o conhecimento espiritual. Então, o que ela está trazendo para a gente não foi de alguém que estudou aqui na Terra, apesar de que Jung foi além, né? Ele mergulhou aí numa situação que poucos de nós, muitos poucos do que estão na Terra, conseguem ir, né? A mente dele foi embora. Vai lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre essas heranças afligentes. Olha, está pequeno hoje isso, não está? Mas o quadro não está pequeno? Ah, entendi. Viu que eu falei para vocês chegarem para perto? Então, vamos lembrar lá dos nossos primórdios. Não dá para ver nem a figura que eu botei ali, é uma sombra, né, que tem ali. Então, vamos lá. Vamos lá para o primitivo, né? Quando a gente lá foi criado a partir do hominal. Para quem não fez o Livro dos Espíritos, e a gente não vai se aprofundar nisso agora, nós não viemos do homem, nós viemos antes, né? Princípio inteligente, vamos dizer assim, um sopro divino, que passa pelo reino mineral, né? Depois vegetal, depois animal, até chegar no hominal. E um dia seremos do reino angelical. Então, assim, isso vocês vão estudar no Livro dos Espíritos. A gente não vai entrar nisso agora. Mas é só para a gente ter pelo menos uma ideia, né? Mas é muito bonito isso. Ela fala, inclusive, disso em vários livros dela, mas a gente vai ficar só nisso, tá bom? Qualquer dúvida, no final da aula, a gente pode esclarecer. Mas vamos ficar lá no nominal. Depois de passar para o nominal, nos inícios, bem na primeira reencarnação, né? Encarnação ali, segunda. Vamos lembrar do homem primitivo? Ele era ego. Ele precisava disso que se chama ego. Porque isso dava uma ideia do eu muito forte. E isso fazia com que ele se mantivesse vivo. Então, se ele estava num ambiente que era totalmente hostil, onde ele não possuía conhecimento, onde ele não possuía tanta inspiração, era mais os instintos mesmo que ainda predominavam, né? O que ele precisava saber? Eu preciso comer, porque senão eu morro. Eu preciso matar, senão eu morro. Eu preciso, porque senão babou. Então, esse eu tinha que ser muito forte. Ele tinha que entender que ele era ele. E o resto não importava o que era. Mas, de alguma forma, ele precisava sobreviver. Então, esse instinto ainda muito predominante fazia com que ele se mantivesse vivo. Hoje, a gente tem o ego, mas a gente ainda mantém características do passado, ainda muito fortes em nós. Quando o próprio homem começou a evoluir, e isso aí as mulheres trazem essa evolução, sabe? Porque é sempre com elas, né? Com a sua prole, né? Com seus filhos, elas começam a perceber que não são elas, mas são elas e a minha prole. Porque se eu não der comida para quem está aqui, morre. E esse afeto começa a nascer. Primeiro instintivamente, mas depois começa essa situação de proteção. Então, as mulheres começam o quê? A visão delas é total. A família, as crianças, né? Por isso que a mulher, hoje, ainda mantém a coisa de falo com você, falo com ela, vejo o que está acontecendo aqui, ainda vejo se o meu salto está direito, passo o batom e vamos embora. O homem não. O que era o homem naquela época? Eu tenho que caçar. Então, ele foca lá, o objetivo é lá e vai lá. A mulher não. A visão dela é totalmente aqui, ó. São características femininas e masculinas. Mesmo que fossem trocadas, as questões todas hormonais, a situação toda das necessidades faziam com que fosse assim a manifestação do ser, né? Então, vamos lá. Vamos ler um pouquinho o que a Joana fala.
os atavismos defluentes do processo antropossociológico remanescente no ser humano com a força dos velhos hábitos, com toda a predominância dos instintos agressivos defensivos, mutilando algumas aspirações enobrecidas e dificultando a vivência das atitudes novas, caracterizadas pela razão, pelo sentimento, pelo ideal de servir e dignificar a sociedade. Então, também no livro dos Espíritos, vocês vão entender que o nosso, que eles fazem até um gráfico bem bacaninha, que a gente vai do instinto à razão. Então, hoje, a gente está ali no início ainda. A gente está caminhando para a razão, mas ainda temos esses instintos muito fortes dentro de nós. Eu prefiro, porque eu fico assim e não olho para vocês. Dentre esses, destaca-se muitas vezes o que diz respeito à ingratidão, num estado de primarismo do comportamento, mediante o qual, ainda se estagiando na fase do egocentrismo, não se valoriza a contribuição das demais pessoas, acreditando-se merecedor de todos os serviços, sem nenhuma obrigação retributiva ou, pelo menos, de respeito pelo outro. A sombra é o arquétipo dominador da conduta nessa fase da evolução psicológica do ser humano. Então, nós não caminhamos para um dia a gente se dizer espírito iluminado? Por enquanto, a gente ainda permanece na sombra. E a gente vai entender hoje o que é essa sombra. Naquela época, a sombra predominava por quê? Porque a consciência ainda não tinha tantas informações. Essa sombra predominava porque ali o ser ainda não sabia de nada, nem dele mesmo. Ele estava aprendendo a entender que ele era alguém. E isso a gente vem carregando e não consegue se libertar. A gente tem todos esses instintos através do quê? Das nossas reações. Mas a gente não percebe que essas reações vêm desses instintos de preservação, de sobrevivência. E é isso que o autodescobrimento faz com a gente, para a gente observar, eu reagi, eu não pensei, raciocinei, trabalhei aquilo e depois devolvi. Eu reagi. Na hora que você reage, é automático. Aí você para, aí faz aquela lambança, né? Sabe aquela lambança que depois você assim, ai, por que eu não calei minha boca? Por que eu não fiquei quieta? Puxa, agora piorou a minha situação, né? E aí você começa a pensar antes, e aí você começa a analisar. E então essas reações começam a ser meio que freadas por você, para você ter tempo de trazer à consciência o que está acontecendo. E aí deu vontade de reagir, você já para e diz, o que é isso? Da onde está vindo? Por que eu estou precisando me defender? Por que preciso sobreviver nessa situação? E aí você começa a observar as suas características diante daquele processo. Aquele processo é real? Ou alguém falou alguma coisa que desencadeou um sentimento que está lá atrás e eu achei que fosse a mesma coisa porque aquilo veio daqui de dentro, do meu inconsciente e não da minha consciência. Veio do inconsciente, é sombra. Ainda não está iluminado. E não tem problema ter sombra, gente. Se a gente for fazer um esquema aqui do que é consciente e inconsciente, a gente vai ver um enorme iceberg, né? Com aquela pontinha lá em cima, e o iceberg não é enorme embaixo. Vocês já viram a foto? Aquela pontinha lá em cima que está fora da água, que está lá na luz, é a consciência. O resto é tudo inconsciente, aonde tem a sombra, que são as coisas que a gente não conhece. Vamos lá, Lívia. E aí a gente vai falar um pouquinho do self, né? Que está misturado com tudo isso. São aquelas palavras que a gente fica escutando, a gente acha que sabe mais um pouco, mas a gente passa, às vezes, 5 aulas só falando disso e ainda não entendeu. Encontro com o self. A área nobre do ser é fulcro da inspiração divina, onde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo de evolução. Então, vamos pensar que o self,
somos nós. Espíritos, o si mesmo, mas não como nós nos conhecemos. Porque a gente não conhece o si mesmo, a gente conhece o si, o eu, tá? O todo a gente não conhece, porque está ainda na sombra, que eu falei. Então, ainda não está esclarecido quem a gente é. A gente acha que é. E o que a gente acha que é o que a gente conhece da onde? Dessa existência. Porque nós não nos lembramos das existências passadas. A gente só tem elas na memória do self, do qual a gente ainda não deixa predominar. Os arquivos do inconsciente coletivo, à luz da doutrina espírita, são o resultado de vivências que o espírito realizou em reencarnações transatas através dos tempos, conduzindo essas heranças impressas em seu perispírito. Tem alguém que não entende o que é perispírito ainda aqui? Então, o nosso corpo físico não é só um corpo físico. Nós temos o espírito, né? Somos espíritos com um corpo físico. Mas o espírito, para ser ligado ao corpo físico, ele precisa... precisa de uma ligação que é semimaterial, semi-espiritual, tá? Que é o perispírito. O perispírito é igual ao meu corpo. Se eu desencarnar agora, o meu corpo vai desencarnar, vai lá ficar podrezinho, né? Acabou, não tem mais. Mas o meu perispírito vai ser igual, só que mais etéreo do que o corpo físico. Mas ele, na verdade, carrega todas as informações do meu espírito. Então, o que eu sou em espírito se revela no meu perispírito, e esse perispírito impregna o corpo físico com todas essas informações. Duplo etérico? Não. É uma parte. Vamos colocar assim? Vamos colocar assim. Porque assim, isso é um estudo profundo, tá? Ela falou em molde, modelo organizador biológico. Então, eu não falei que vem o espírito. Desse espírito, ele organiza uma forma, e essa forma impregna o corpo físico, e ele dá a forma a esse corpo físico. Então, por exemplo, a gente diz assim, por que aquela criança nasceu com câncer no pulmão? O que ela fez para isso? Vamos pensar que talvez numa vida passada, ela fumou, não chegou a ter nada, mas ela impregnou o perispírito dela com aquele processo que marcou o perispírito dela no pulmão. Aí o perispírito vai com o espírito ao desencarnar. Quando esse espírito for reencarnar de novo, ele vai pegar esse perispírito, que é o que vai dar forma ao corpo físico, e vai impregnar no corpo físico as marcas que ele vai trazer. E a marca está ali, ela não vai embora. Se a marca está ali, a gente está falando de uma marquinha do pulmão. Agora, vocês imaginem o que ele não marca de tantas e tantas reencarnações que a gente passa na nossa existência como humanos. Alguns dizem que tem uma média de 2.500 reencarnações. Tem espíritos que avançam muito rápido, outros mais lentos. Mas já pensou a gente com 2.500 reencarnações, o que a gente não tem aqui dentro do nosso inconsciente gravado? É muita coisa, né? E o que a gente não conhece de nós mesmos? Porque nós somos o somatório de tudo isso. O self é maior ainda. Vamos chamar assim, o perispírito é o corpo psicossomático, né? Então ele somatiza tudo. Mas o espírito ainda é maior, porque o espírito, que é o self, que é o si mesmo, ele tem, além daquilo que ele já passou, aquilo que ele ainda pode fazer. Todas as potências divinas
das capacidades inerentes e latentes no espírito estão ali, prontas para serem revelados. A Joana costuma chamar de diamantes que precisam ser lapidados. O diamante é uma pedrinha bruta, como um carbono. Um carvão. Então, aquilo, você imagina o processo que precisa para ele chegar a uma transparência, límpido. Né? É onde somos nós. E o nosso processo é de lapidação. É doloroso. Mas, ao chegar, que presente que não é. Por isso que a gente ainda não atinge a felicidade. Eu estou lendo. Deixa que eu ler, quer? O espírito, ao mesmo tempo que é o todo, o somatório das reencarnações anteriores ao longo dos milênios, é também a centelha divina impulsionadora do ser para a perfeição. É a representação de Deus em essência e, por isso, é o arquétipo ordenador de todo o sistema. E agora? A representação de Deus? Vocês já ouviram falar disso? A representação de Deus quer dizer o quê para vocês? Vocês já ouviram nas outras religiões, às vezes, né, se fala muito, somos a imagem e semelhança de Deus, e aí todo mundo imagina um Deus como? Igualzinho a gente, né? Pois é, gente, somos a representação dele, porque ele se manifesta através de nós. É através de nós que ele nos apresenta o mundo. E é através das relações que a gente acaba por conhecer Deus. Então, espera aí. Como é que pode? Então alguém faz o mal e ele é Deus? Lembra quando a gente falou das nossas potências, que às vezes vêm em desequilíbrio? A gente não as usa como tem que usar? Lembra que a gente falou um pouquinho sobre, e a gente vai se aprofundar nisso também, que uma coisa que a gente acha negativa, ela pode ser positiva? Vocês lembram disso? Então, isso é uma desconexão com o nosso self. Ainda estamos vivendo o ego. A gente não está deixando que esse self nos conduza, que é a parcela divina, que é o Deus que se apresenta através de nós. E aí a gente vai falar disso? Pode passar. Ai, eu troquei o slide de lugar. Eu queria o imanente transcendente. E não adianta, volta, porque isso aí tem uma história longa. Vou falar depois, tá? Vou falar disso, e senão eu vou me perder na história. Volta tudo. Já está aí. Tá. Então, vamos falar da psique, tá? Psique vem do quê, gente? Em grego, psique, alma. Por isso que espírito é o todo. Então, vamos lá, a gente vai chegar lá. Então, onde é que está a psique ali no nosso bonequinho? Onde é que fica? Onde é que vocês acham que fica? Na cabeça? Nossa mente está aqui. Aí é que está. Olha só, eu adorei o que você falou. Por quê? Porque a gente ainda se vê como se fosse este corpinho. Porque a gente ainda se vê através dos olhos do ego. A nossa mente, o nosso cérebro, ele tem um processo funcional. Mas nós somos espíritos. E se está gravado no espírito, a mente é só um aparelho. Entenderam? Mas é o todo. Olha só, pessoal, na verdade... O teu sentimento vem da mente? A tua emoção vem da mente? Você acha que está tudo dentro da cabeça? E o teu espírito está dentro da tua cabeça? Tá, mas assim, eu não consigo ver o espírito assim compartimentalizado. Ele é o geral, como você disse. Ele pega o espírito e molda o corpo porque ele precisa dessa forma para agir, para interagir com esse meio. Aí é uma coisa. Mas a sua parte pensante, que raciocínio, quem comanda tudo é o espírito? É o espírito. A parte somática, o que comanda tudo é a cabeça, o cérebro. Não é que o espírito
Então, vamos lá. Isso que você está falando, por que eu estou achando legal o que ela está falando, gente? Porque a gente não consegue separar uma coisa da outra, a gente não consegue. Então, por exemplo, o que ela está falando tem fundamento por quê? Porque quando a gente pensa, vem os neurônios, fazem as sinapses, tem todo um processo aqui dentro que a gente não desfaz. Mas lembra que eu falei do fumo? Aonde é impregnado, marca o perispírito, marca o espírito. Então, é muito maior a psique. Porque a psique não é a mente. É a alma. E a alma não está na mente. É a mente que está na alma. Passa o próximo slide. Assim, Não, na verdade... aperta o... Isso. Na verdade, o cérebro... Foi lá. O cérebro é só um instrumento dessa mente que está no espírito. Assim como qualquer outro órgão que a gente tem no corpo. Sim. Ele não está dentro. Ok. Ok. Entendi. Vamos lá. A psique é feita por estruturas que incluem os pensamentos, sentimentos e comportamentos. Tanto esses conscientes como inconscientes. Então, vamos imaginar uma grande gelatina. Pode apertar mais uma vez. Uma grande gelatina, com essa psique lá, toda... Né? Vamos imaginar ela assim. Isso é didático, tá, gente? Não é uma grande gelatina, é só para explicar. Tá? Ela não está dentro do indivíduo, mas o indivíduo está dentro dela. Ela ultrapassa nossos limites. Se a gente pensar em Jesus, o quanto ele se expande, se a gente pensar em espírito, ele não utiliza o aparelho físico. Ele utiliza aparelho físico? Não. A gente não sabe que muitas coisas do corpo físico no perispírito depois são atrofiadas porque não são usadas no plano astral. Isso depois também é livro dos espíritos. Então, a gente sabe que aquilo ali tem uma expansão muito grande. O que eu penso não fica dentro da minha mente, mas fica fora. Por isso que vocês captam o que eu penso. Pode falar. Uhum. Uhum. E aí eu sempre fiquei com receio dos coitados de mim ou das pessoas que tem algum problema neurológico e tem que ser operada por ele. Então, ele tem condições de realmente, aí eu fico pensando assim, será que eu vou pensar da minha maneira, meu comportamento, meu humor, tudo isso vai ser a mesma coisa ou vai mudar tudo, sabe? Olha, tem algumas questões que são engraçadas, que o corpo físico influencia bastante. Porque você tem o neurologista, ele estuda também toda a parte do sistema nervoso, né? Então, vamos supor assim, não precisa ser nem só a cabeça. Mas se você operar a coluna e alguma daquelas ligações forem cortadas ou danificadas, vai interromper um processo, né? E aí, isso depois tem um estudo longo, porque tem situações do corpo físico que não se mexem. Aí tem um estudo grande sobre isso, né? Mas a cabeça... Lembra as primeiras aulas quando a gente falou sobre os médicos que estudam cartesianamente? O neurologista, o cardiologista, né? O endocrinologista. Cada um estuda um pedaço. Lembra quando a gente falou da medicina holística, que ela vê o ser como um todo? E que, às vezes, os médicos, e isso não, volto a dizer, não é uma crítica, é a nossa evolução. Todos nós, todos eles vão chegar lá, é a evolução da ciência, né? E muitos já foram, porque já estudam holisticamente, ou nem é mais holisticamente, é outra coisa que eu não desconheço. Mas percebe-se que uma coisa tem impacto na outra. Então, o que eu sinto tem impacto direto no meu corpo físico. Isso é psicossomática, né? Então, às vezes, o que eu penso me traz alguma situação onde eu vou danificar, de repente, as minhas pernas. E não vou andar por algum processo emocional. Então,
o médico ele vai olhar a parte do cérebro cartesianamente. Mas se não for um médico que olha de uma forma mais abrangente, ele não vai perceber que aquilo ali afeta mais outras coisas. De qualquer maneira, são excepcionais, gente. Porque os médicos estudam e salvam as nossas vidas. Então, a gente tem que agradecer a eles que trazem para a gente saúde e, graças a Deus, sempre nos salvam. Mas, realmente, é focado numa situação só. E a gente sabe que o ser é muito maior. Por isso que a gente tem a cura espiritual, né? Porque a gente sabe que a gente tem que ir lá no médico, ele vai vai cuidar da parte física, mas a gente sabe que a causa está na parte espiritual, né? E aí a gente vem para conseguir reequilibrar tudo isso. Pode passar. Isso aqui fechou, mais ou menos? Vai. Agora eu vou lá para cima, tá? Eu vou me perder, gente. Porque eu tentei simplificar o máximo que eu pude. Quer dizer, vão surgir dúvidas, vocês vão me perguntar durante o curso todo e a gente vai explicando. Então, vamos lá. Isso aqui é um modelo de estrutura da psique. Tá? Volto a dizer, não é local. Tá? Mas a gente precisa botar cada um no seu lugar para a gente poder entender, senão a gente acaba não entendendo, porque fica tudo muito no ar. E a gente precisa de uma coisa mais palpável para a gente compreender. E, não te falei, mudou tudo de lugar. Jana? Ellen? No que ela mexeu no enquadramento, altera a configuração. Alterou a configuração, bagunçou o nosso esquema, viu? Para poder fazer o enquadramento, mexeu em toda a formatação de espaço. Vamos lá. Para aí, não aperta mais não, Jane. Lembra que eu falei da consciência, o que está iluminado, aquilo que a gente já sabe? Então, eu representei como um sol, tá? Um solzinho para a gente saber o que está iluminado. O CS aqui é a consciência, tá? Então, vamos pensar que esse solzinho aqui é a nossa consciência, tá? É aquilo que a gente tem consciência, o que a gente sabe o que acontece, o que a gente sabe de nós, o que está já esclarecido, mais ou menos. Tá? No centro dessa consciência, a gente tem o ego, que é aquele mecanismo nosso que nos diz, você é aquela pessoa que precisa disso, sobrevivência e tudo mais. Né? Aí a gente vai aqui para o inconsciente. Tá? O inconsciente é aquilo que a gente falou. Não é o que está aqui na nossa consciência, é o que a gente não está tomando consciência. Se a gente puder colocar assim, isso aqui é o que a gente está desperto e isso aqui é o que a gente está adormecido. Fechou? Até aqui tudo bem? Vai lá. E aí a gente vai dividir o inconsciente, de novo, Jana, em duas instâncias. O inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Tá, que é isso agora que você veio trazer para a gente? O inconsciente pessoal traz tudo aquilo que eu sou, o que eu vivi, está tudo gravadinho, né? Está tudo ali no meu perispírito, no meu espírito. Combinado? Está tudo ali. Mas eu não me lembro. Mas está ali. O coletivo, aí a gente pega todas as nossas vivências e começa a perceber que o coletivo ele é rico à beça. Porque o que ele traz, o coletivo? Vamos supor a gente agora, como uma vivência. Quanto de informação vocês têm numa vivência? É só o que está acontecendo aqui em torno, o que acontece na casa de vocês? Não, é o que acontece no mundo, e às vezes até fora do nosso mundo. Então, vamos pensar assim, a burca. Aquilo me dá até arrepio. Né? Coitada daquelas mulheres com aquela burca. Está aqui. Eu nunca vi uma mulher de burca, a não ser numa foto. Mas aquilo realmente me deixa entristecida por aquelas mulheres que passam. Gente, imagina o que não é você viver totalmente coberta, sem poder se expressar.
sem poder viver, sem você poder ser o que você é. A gente está aqui numa luta danada para descobrir quem a gente é, querendo ser quem a gente é. Imagina elas que não podem nem se manifestar. E ainda tem que passar por toda aquela opressão, né? Isso tem um impacto sobre mim. Talvez porque eu já tenha vivido também algumas situações de opressão. Se é nessa vida ou em outra, não sei, mas está aqui. E isso faz parte da história do mundo, que me impacta de alguma forma. Aí, vamos supor que a Jane é minha irmã, cresce comigo, e eu reclamo da tal da burca. Jane, que horror essa burca, que horror essa burca, que horror essa burca. Para mim, essa burca significa uma coisa. Ela escuta de mim, mas a leitura que ela faz é diferente da que eu faço. Porque as vivências dela podem não ser iguais e o que ela sente é diferente. Então, o símbolo que a burca me traz não é igual ao símbolo que a burca traz para ela. Fechou? Só que a gente está no coletivo. E no coletivo, tudo aquilo que a gente vivencia está aqui. E se a gente lembra de 2.500 reencarnações, olha quanta coisa do mundo a gente viveu. É muita coisa ou não é? E cada coisa dessa trazendo um ensinamento. Então, se a gente pegar lá, vamos supor todos nós aqui vivendo na Grécia, com aqueles deuses todos. Aí a gente pega os 18 deuses, 9 deusas e 9 deuses. Cada um representava uma situação psicológica. E todos eles juntos fazem uma completude. Eles eram cruéis e bons. O que nós somos? Cruéis e bons. E se a gente for perceber, a gente repete o que esses deuses fazem, claro que mais, né, discretamente, até hoje. Por isso que eles são estudados pela psicologia. Porque aqueles arquétipos daqueles deuses vivem em nós. E a gente repete isso porque ele vem através do inconsciente e a gente não percebe. E aí você vê a mulher sendo traída como a deusa era, mas ainda assim servindo o marido. E o marido, que tem todas as mulheres do mundo e é o Deus Todo-Poderoso, ainda assim ama todos os filhos. E aí você começa a perceber que eles repetem isso, aí eles vão lá, estudam e colocam nas novelas. Aí a gente vê as novelas e fica assim, oh, que legal! Se identificando totalmente com tudo aquilo lá. Isso é inconsciente coletivo. É muito mais do que isso, tá? O que eu estou pensando, lembra que eu falei do pensamento que está aqui fora? Também está impactando em vocês. O que eu sinto, as minhas vibrações, isso a gente já falou também, né? Mais um pouquinho. O que você botou ali? Olha como é que ficou horrível, gente. Isso aqui está escrito persona, tá? Persona, peraí. A persona, a gente já falou um pouquinho de persona também, né? O que acontece? A cada vivência nossa, nasci, ganhei um nome, ganhei uma família, ganhei um espaço onde eu vou viver, conviver, ganhei uma religião. Pode passar, pode botar as coisinhas lá tudo. Então, eu tenho aqui uma persona, que eu acho que sou ela. Se vocês conhecem, claro que conhecem, né? Mas se vocês conversam com as pessoas que não têm nenhuma noção do espiritismo, vai falar que elas não são aquilo que elas são. Não dá, não entra. Precisa de todo um pré-entendimento, né, para conseguir chegar lá. Então, essa persona que eu acho que eu sou me faz fazer o quê? Eu me comporto diante do mundo. Olha lá, bagunçou tudo, estava tão lindo, gente, vocês nem têm ideia. Diante da família, diante de uma cultura que impacta sobre mim, né? A mulher da burca também não pensa que nem eu penso. Às vezes ela está lá com a burca numa boa, algumas delas, né? Porque ela está impactada por aquela cultura. Algumas nem concordam em tirar a burca, né? Porque a cultura está impactando, né? A sociedade também.
Então, vamos lá. A gente tem conceitos da sociedade de que a gente não pensa. Nós somos seres hoje normóticos. Eu não vou falar disso agora, não, senão eu vou dar nó. O que a gente acha que é normal, na verdade, é anormal. É que a gente não para pensar. A gente faz o que todo mundo faz, mesmo sendo crueldade. E a gente não percebe que é crueldade. Tá? A gente vai falar em normótico lá para frente. Não vamos entrar aqui, não, senão eu vou dar um nó na cabeça de vocês. A religião. A gente está todo mundo aqui, né? Então, vamos lá. Eu coloco uma máscara de espírita e eu sou, na verdade, o que vocês esperam que eu seja. Eu não sou o que eu quero ser totalmente. Eu até sou um pouco. Mas eu também tenho que brigar muito para ser quem eu sou, porque eu não me aceito como eu sou. Então, eu preciso de uma máscara para me relacionar com vocês, porque vocês não vão me aceitar se eu for do jeito que eu sou. Se eu for maluca, que nem minha filha diz que eu sou, eu tenho uma mãe maluca, vocês vão dizer, ih, é fora da casinha. Não vão nem ouvir o que eu estou falando. Então, essas máscaras a gente vai colocando para conseguir se relacionar. Mas elas não são o que a gente é. Elas são o que a gente precisa para sobreviver, para trabalhar, para conseguir viver na nossa família de uma forma um pouco mais harmoniosa. E por aí a gente vai se perdendo de si mesmo. Ao invés do movimento, ser ao contrário. Descobrindo quem você é e dizendo para o outro que se ele te aceitar como você é, tudo bem. Se não, paciência. Nossa, já fez tudo aqui. Então, vamos lá. Aqui, olha, gente, está vendo aqui o coletivo com os arquétipos? Está vendo? A gente tem, então, esses arquétipos povoando todo o nosso inconsciente coletivo. Tá? E eles são infinitos. A gente estuda Jung, né, os principais, ânimo e ânimas, a sombra, não sei o quê, arquétipo paterno, materno, grande mãe e tal, não sei o quê, mas a gente não vai entrar nisso. Isso vocês vão estudar lá em psicologia, da Joana. Então, a gente tem todo o nosso coletivo povoado de tudo isso. Tá? E o nosso pessoal, ele se povoa de uma coisa que se chama complexos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas vou dar de novo. Imagina uma criancinha, pequenininha, assim, 1 aninho. A mãe precisa sair daquele processo de maternidade, né, aquele período, precisa voltar a trabalhar. Vamos supor que ela voltou a trabalhar com 1 ano. Quando ele vê ela saindo de casa, ele tem a sensação de abandono. E aí ela volta, ela explica, mamãe vai voltar, mamãe tem que trabalhar, porque tem que trazer comida, tem que trazer isso, e o trabalho vai dar o dinheirinho para ela comprar. Por mais que ela explique, a criança não vai entender, porque ela tem o quê? 1 ano. Nem com 2 anos, nem com 3, às vezes, eles entendem. Então, isso não são todos que desenvolvem, tá? Cada um reage à vida de uma forma. E aí, o que ela vai desenvolver naquele momento? Um complexo de abandono materno. É um nó energético que vai se firmar dentro dela. E aí, aquele complexo de abandono materno vai ficar onde? Eu não dou conta disso, não quero saber disso. Lá no inconsciente. Joga para lá. Porque o que o ego não dá conta, ele joga para o inconsciente. Ele é um filtro. O que eu consigo, está aqui na minha consciência, tudo bem. O que eu não dou conta, vai para lá. E aí esses nozinhos energéticos vão se fazendo. Aí pensa nessa criança, esqueceu, né, cresceu, já sabe que a mãe vai trabalhar, porque vai trazer dinheiro para comprar videogame, biscoito, não sei o que lá. Beleza, vai mãe, já foi? Beijo. Aquilo passou, mas está lá no inconsciente. Aí essa pessoa vai se relacionar com o outro. O complexo está lá, aquele nó energético. Aí vai se relacionar com o outro, e aí a namorada fala assim, ai, esse final de semana não vai dar para ficar com você, porque eu estou com uma saudade da minha mãe, quero viajar e quero ver a minha mãe. E eu estou querendo ficar eu e ela, porque eu sinto falta de ficar só eu e ela. Tudo bem, a gente se vê então na semana que vem. Como assim ela vai me abandonar? Ela não vai ficar comigo? Qual é o problema? O que tem de errado?
E aí, o que acontece? Aí o ego funciona que nem uma varinha de pescar. Ele vai lá, joga lá para baixo para o inconsciente, pesca e traz de volta. Olha o complexo aí, bombou. Só que eu não sei por que eu estou reagindo. Aí a namorada chama de quê? Ah, você é muito ciumento, o que é isso? Você é possessivo, você é isso. Mas o complexo está ali e está trazendo, seja lá o que for, está trazendo. E a forma que ele está reagindo a uma situação que não é verdadeira, assim como não era verdadeira quando ele era pequeno, está ali, de alguma forma, nos sentimentos e nas emoções. Tá fácil, gente? Tá complicado? Tá tranquilo? Fácil não é, né? Fácil não é, né? Lidar com tudo isso. Administrar isso. Vai fazer lá a autocura. Eu tô aqui gripadona, né? Eu tô tentando há uma semana descobrir o que isso está fazendo aqui. E aí você vai, mas a gente enxerga no outro. Facilzinho, né? O paciente vai lá, a gente, é isso, pá. E não pode nem dizer, mas da gente a gente não sabe, não. Tem. Ricardo, deixa eu te dar uma notícia. Não fique triste. Você vai se explicar a vida inteira e não vai adiantar. Porque de todos nós que estamos aqui, eu posso te dizer que todos têm o bendito do complexo materno e paterno, seja lá em que processo for. O materno é o pior. Todo filho tem problema com a mãe. A mãe é que não tem problema com o filho. Eles acham que é a mãe, mas não. Olha só. A colocação, legal. Para aí. É muito boa, porque é o oposto, legal. Olha só, o que acontece? A gente sabe que tem mães super protetoras, que tem mães que vêm e abandonam, que tem mães. A gente não entra agora na questão do que é a mãe, porque, na verdade, a gente recebe o que a gente merece. E a gente merece o que a gente dá conta de trabalhar. E a gente recebe exatamente aquilo porque a gente pode e deve trabalhar. Então, quando a gente tira a culpa da mãe, que são coitadas, estraçalhadas pela culpa, a gente olha para a gente e consegue trabalhar a gente. Mas se a gente passa a vida inteira, a Luzia que fala, mamãe, mas a mamãe. Aí a gente se perde. Por quê? Porque em psicologia a gente diz que nós precisamos honrar pai e mãe, e aí eu estou juntando com o espiritismo, porque a nossa base são as nossas raízes. E não importa o que eles fizeram na vida, eles nos deram a própria vida. E aí eu tenho uma notícia para dar para vocês. Se a gente não desenvolve um complexo do abandono, vai desenvolver o da proteção exagerada. Sufoca. Então, assim, tá aí, gente. Tá ali. Tá aí. Esse negócio. Para a gente trabalhar, para a gente entender. E o legal dessa história é que as mães ou os pais, sejam quem forem, eles não fazem diferente porque também não aprenderam a fazer diferente. Filho não chega com manual. E não tem muita... Não tem. Não tem. Então, assim, não tem muito manual. E querem saber? Não, e mais legal Mais é que ainda. nas vidas que a gente tem, né? A gente primeiro é filho, para depois ser mãe. E a gente começa a valorizar depois que se transforma em mãe. E não tem importância não ser mãe numa existência. Ou foi em outra, ou vai ser na próxima. Uma existência não quer dizer nada quando você tem 2.500 nas costas, né? E assim, pessoal, desculpe, Denise, só Não, vai assim, lá. a gente estuda a estrutura da psique e a gente fala de todas essas coisas para nós começarmos a entender os nossos processos. Não quer dizer que as coisas serão muito diferentes, porque nós precisamos ainda muito aprender a lidar com isso. Então, quando a imagem do iceberg, a imagem do iceberg é forte, quando a gente vê, né, que a gente só conhece um pedacinho, é porque a gente tem tudo aquilo que está abaixo efetivamente para descobrir. E isso faz parte do nosso processo.
Então, complexos, recalques, tudo que surge em função dos nossos equívocos, eles fazem parte desse processo de crescimento. Então, quando a gente ouve falar desses arquétipos e das situações de complexos e recalques, principalmente ligados a pais e filhos, o que é importante para a nossa reflexão? É saber quais conflitos a gente precisa lidar. Eu tenho conflito como filho, eu tenho conflito como mãe, eu tenho os dois, eu tenho tudo. Não, e o mais legal é que olha o exemplo que a gente deu. Ele não é real. Nem no passado, nem no presente, né? Que é a do filho com complexo de abandono materno. Não, aí o pessoal não entendeu, não é real? Como assim? A criança não foi realmente abandonada e nem a namorada está realmente abandonando ele. É um sentimento. É a e forma aí, como quando ele você interpreta. vai para o espiritismo, que quando a Joana fala que são as vivências passadas, pode ser que nas outras vidas ele tenha sido abandonado. E aí é que naquele momento em que a mãe sai com ele pequenininho para ir trabalhar, aquilo que está gravado no espírito, no perispírito, está vindo à tona com força. É por isso que cada criança faz uma leitura diferente. Mesmo quando a criança é realmente abandonada. Aí ela está sendo abandonada, né? Ela vai desenvolver o complexo de abandono materno. Mas pode ser que seja um espírito já fortalecido nessa condição e que aquilo não atue com tanta força. Mas na nossa evolução que estamos agora, é difícil. Mas o que você quis dizer não é esse tipo de abandono, aquela criança que efetivamente Não, abandona, deixa para outra pessoa criar. É isso que você quis dizer? E olha, vou te falar mais. Ainda em gestação, mesmo ali no primeiro mês, ali já nascem os complexos. A criança sabe, criança que sofreu tentativa de aborto, ela cresce com aquele complexo, com aquela situação na mente. Você vê tudo isso em casos clínicos que você percebe. Teve uma paciente, que não era minha, era de um caso clínico que a gente estava estudando. E em arte-terapia, ela vinha com desenhos onde ela desenhava um ventre e facas, objetos, né, tentando perfurar aquilo tudo, e ela não conseguia se relacionar e ela não conseguiria ter filho, porque ela não consegue nem passar por esse processo. E aí ela tinha sido adotada. E aí ela vai atrás da história dela, que aquilo começa a atormentar aquilo de uma forma, e ela foi abandonada num convento. Quando ela chega no convento, ela descobre que a mãe dela acabou indo para o convento porque fez várias tentativas de aborto, levaram ela para lá para ela ter o filho lá, a filha ficou lá, né? Mas as freiras contaram para ela que ela enfiou de tudo que você pode imaginar na barriga para tentar abortar. E ela representou aquilo no papel, exatamente a história dela, ainda em gestação. E a gente vai falar de aborto? Mesmo aqueles que sofrem aborto, vocês acham que eles não vão levar aquilo para as outras vidas? Esse sofrimento? Vão. Mas para isso precisa ter essa visão, né? Senão fica só o corpo é meu. O corpo não é seu. O corpo é seu, mas de quem você está tirando a vida não é seu. E aí acaba a discussão. A gente tem ali a sombra, que a gente já falou um pouquinho antes, né? Que está ali nesse inconsciente, que é o que a gente não conhece. Passa mais um pouquinho. E aí, gente, a gente tem o self. O self, na verdade, é tudo isso. Ele não está, às vezes ele é representado até em psicologia como o centro, né? A gente mesmo fala, volta para o teu centro, volta para o teu centro. Mas ele é tudo. Ele não é local. Nem essas coisas que a gente está falando são locais, na verdade. Mas ele pega isso tudo. E para que toda essa estrutura, todo esse mecanismo que foi descoberto, que ele, né, primeiro com Freud, que é um pouquinho diferente a estrutura dele, mas depois essa é mais junguiana, você começa a perceber que isso tudo é para que você faça um caminho. Por quê? Este self que a gente está falando, ele tem um processo muito interessante.
naquele livro Espelhos da Alma, que é da Iris, do Cláudio Sinotti, tem outro, e quem escreve é o outro, que eu esqueci o nome. Ah, não, ele está aqui. Esse aqui. Marlon. O Marlon, quando ele está falando sobre o self, ele conta uma história para a gente entender bem. Vamos supor, o self e o ego. O self é quem comanda o ego. Mas nos nossos primórdios, quem comanda ali tudo é o ego. Não é verdade? Depois é que a gente passa a deixar o self nos comandar a parada. Então vamos pensar assim. O self é um senhor, né? E o ego é o servo. E aí ele fala assim, olha, vai para lá, aí a gente pode pensar nisso na encarnação, né? Vai para lá, para aquelas terras, vai para lá e prepara o terreno que eu vou chegar. Toma conta, prepara tudo, coordena e depois eu chego. E aí o ego vai. Chegando lá, ele começa a se sentir o senhor da história. E começa a gostar daquilo e dizer, eu sou todo poderoso. Eu comando tudo isso aqui. Sou eu quem dá as ordens. Aí o self, depois de um tempo, depois dele já ter se apoderado do pedaço, chega e diz, pode parar. Quem comanda aqui sou eu. Ah, não, eu é que sou o comandante, não é você não. E aí essa briga entre ego e self, ela é acirrada. Mas quem ganha é o self. Ele te empurra. Ele faz o ego descer tanto que ele tem que se humildar. Se humildando, ele entende que ele é o servo. Por isso, bem-aventurados os humildes. Por isso é que o ego entende isso como se humilhar, mas não é humilhação, é humilde. E ser humilde é saber quem se é. Ah, mas então você está falando que nós somos dois? Aí é que está o pulo do gato. Não são dois, é um. O problema é que nós fazemos essa dicotomia, separamos, porque nós nos entendemos como ego e não como self, e eles não se integram. Então, o eixo ego-self acaba ficando perturbado. E aí, o que acontece? A gente não consegue chegar a uma plenitude, que é o ser integral que a Joana fala. É a integração de tudo que somos, de toda essa vivência, de toda essa complexidade. E muito mais que a gente ainda não tem ainda consciência de que somos capazes. E aí, quando eles se juntam, aí sim, cada um no seu espaço, passam a ser uma coisa só. O legal dessa reflexão é que cabe, porque aí a gente vai para o Espiritismo, é falar da reencarnação. Dos motivos pelos quais a gente retorna tantas vezes à existência física. Então, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, e nós falamos e refletimos por que é que tem reencarnação, por que é que a gente retorna tantas vezes à existência física, muitas vezes a gente ouve, e é fato, é real, a gente renasce tantas vezes porque a gente quer aprender, porque a gente quer evoluir, porque a gente quer percorrer o caminho da perfeição. Tudo isso é verdade. Mas quando a gente traz a questão da reencarnação para o entendimento psicológico, para o estudo psicológico, aí a gente começa a fazer uma associação da reencarnação, dos motivos dela, de forma psicológica. O que quer dizer? A gente nasce e renasce para tomarmos consciência de quem somos. Porque nós, como nós ainda não sabemos disso, nós ainda não compreendemos esse processo, a gente nasce, renasce, nasce, renasce. Quantas vezes nós já precisamos renascer para que nós chegássemos ao momento de poder falar dessa estrutura, que muitas vezes ainda é confusa para o nosso entendimento, que muitas vezes ainda é complexa para aquilo que a gente quer entender, ou que a gente precisa entender. Então, a outra reflexão sobre os motivos
da reencarnação. Fica aí que faltou um pedaço do ano. Esse ser integral, gente, esse processo todo, essa caminhada que a gente faz, em psicologia se chama processo de individuação. E individuação não tem a ver com individualismo. O ismo é um superlativo, é uma coisa egoísta. Mas ali, individuação é saber quem se é buscar aquilo que Deus deu para você, que é você ser alguém que não precisa ser Ele, mas que faz com que Ele se manifeste através de você, porque vocês são um. Isso é que é lindo, porque você consegue ser você, livre-arbítrio, eu faço a minha caminhada, eu tenho a minha individuação, mesmo assim eu não estou separado do todo. Aí você passa mais um. Aí eu acho que agora que a gente chegou lá, pode até botar o outro, que o outro é só uma imagem. Deus imanente, Deus transcendente. A Joana fala e ela cita Holden, e ela depois fala muito sobre Deus imanente, Deus transcendente. Você pode ler? Amarás o Senhor teu Deus por Huberto Holden. Como posso amar afetiva, intelectiva e até fisicamente um ser que é puro espírito? Como podem o coração, a mente, o corpo atingir esse objeto de amor? De fato, se Deus fosse apenas um Deus transcendente, puro espírito abstrato, só os puros espíritos o poderiam amar. Mas sendo Deus, além de transcendente, as suas obras, imanente em cada uma de suas criaturas, é possível que o amemos também com o coração, com a mente e com o corpo. Se Deus não fosse imanente em suas obras, ninguém o poderia amar com as faculdades do coração, da mente e do corpo. Como verdade, Deus é transcendente. Como beleza, Deus é imanente. Quando a verdade e a beleza se fundem numa grandiosa sinfonia, surge a estupenda poesia do cosmos, síntese de verdade e beleza. É lindo, né? Porque o que ele traz para a gente? Ele traz a ideia de duas instâncias divinas. O Deus que transcende, porque se Deus está em tudo, Ele está em tudo. Eu não estou aqui, Deus aqui em torno de mim. Ele está em tudo. O Deus que transcende é esse Deus que a gente às vezes olha para o céu e vê Deus. E vê Deus nas plantas, e vê Deus nos animais, e vê Deus no mar. O Deus que transcende é aquilo que vai muito além dos nossos olhos, dos nossos sentidos. É um Deus que está lá do outro lado, mas que a gente às vezes costuma botar ele longe da gente. E por não ter, aqui pelo menos no Espiritismo, uma forma onde a gente se identifica, porque nós conhecemos, olha, eu conheço a Jane, eu conheço a Ellen, eu conheço a Lu. Por não conhecer uma forma, fica muito difícil. Por isso que o Cristo se apresenta como Jesus, para que a gente possa ter uma identificação. Ele é o caminho para Deus. E aí, quando a gente começa a pensar isso, fala, e o tal do imanente? O tal do imanente, esse self, é aqui. É o Deus se manifestando através de mim. Porque se Ele está em mim, esse Deus, eu tenho a capacidade de conhecer e de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Eu vejo Deus no próximo. E essas relações vão me fazer conhecer Ele cada vez mais. Vamos enxergar Ele através das manifestações divinas. E por isso que a gente diz, porque João diz que Deus é amor, que toda vez que a gente tem uma ação de amor, a gente sente Deus se manifestando em nós. A gente se arrepia, a gente sente aquela emoção, a gente sente o corpo todo vibrar em uma outra situação. Aí a gente vem com a história do bolo. A gente falou do bolo? Eu tenho um bolo. Vamos supor que vocês não conheçam o que é um bolo de chocolate. E eu vou apresentar para vocês o que é um bolo de chocolate.
eu vou dizer que um bolo de chocolate leva ovo, leite, cacau, açúcar, fermento. E vou dar a receita para vocês do bolo de chocolate. Eu vou dizer para vocês o quanto que um bolo de chocolate custa. Eu vou mostrar a foto para vocês de um bolo de chocolate. Mas vocês só vão conhecer um bolo de chocolate quando provarem. Por isso a busca é tão necessária. E esse Deus que a gente busca não é o que está fora, é o que está dentro. A gente aprende em todas as outras reencarnações o Deus que está fora. Mas agora a Joana traz para a gente a necessidade de buscar o que está dentro. E é ali que a gente vai encontrar esse Deus. Quando a gente encontrar o que quer dizer isso, aí sim, esse self é que vai passar a governar. E aí o ego vai auxiliar ele nesse processo todo. Fechou a ideia, gente? Tranquilo. Já não são mais palavras soltas, né? Mais ou menos. Duvido, eles já sabem, a gente pode até aprofundar depois da aula. Muda lá, Jana. Tá. E aí a gente traz uma passagem de Jesus que é polêmica, porque dizem que não é de Jesus, não sei o quê, mas Jesus faz referência a ela, faz referência porque ele sabe que ela tem um processo importante dentro da gente. Quer ler? Quer ler. No capítulo 10 do Evangelho de João, encontramos o quase apedrejamento de Jesus pelos judeus que o questionavam acerca da sua identidade, acusando-o de blasfêmia. Ele respondeu-lhes, citando parcialmente o Salmo 82. Não está escrito em vossas leis, sois deuses? Deixamos aqui a questão colocada ao benfeitor Emmanuel no livro Consolador, acerca desta afirmativa do Mestre. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses? Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procuram alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Emmanuel, Espírito, o livro Consolador. O Consolador, é lindo esse livro, esclarece bastante coisa. E olha ali, ele falando em um pouquinho só, tudo que a gente falou aqui. Essa essência divina que está em nós, em cada uma das nossas células físicas, espirituais, em cada uma das porções que temos dentro da gente, as potências latentes, que a gente ainda usa em desequilíbrio. E aí a gente enxerga como mal, porque ela causa o mal. Mas ela pode ser revertida, ela pode ser repensada, transformada em bem, quando a gente identificar elas como essência divina e portadora da capacidade de trazer nela condições de espalhar todo o amor que esse mundo necessita. E cadê elas? Vocês conseguem? Qual foi o evangelho de hoje? O evangelho de hoje foi a cólera, quem lembra? A cólera. Ela está falando de raiva já tem um tempo. Pois não, nós ficamos falando desde... Não, falei para ela que hoje o dia inteiro eu ouvi falar disso. E aí a gente estava conversando sobre essa questão da raiva e, puxa, e como é que essas coisas acontecem, como rapidamente a gente se deixa tomar por isso. E aí a gente abre o evangelho e sai o quê? Não tem raiva no evangelho, mas tem cólera. Então, é divina? Não é uma força?
E o que a gente deixa essa força produzir? Ela produz o desequilíbrio através das reações que a gente estava falando. Mas se a gente parar e pensar, opa, peraí, tem uma força aqui, entende ela. Eu não vou usar ela para magoar o outro, para ofender o outro. Vou guardar ela aqui e vou utilizar ela em toda a força que ela tem para transformar alguma coisa e colocar essa força em alguma coisa que eu preciso agir ou fazer para mudar. Então, ao invés da gente estar com essa raiva, por exemplo, de tudo que está acontecendo na política, a gente pode pegar ela e colocar a força onde ela precisa ser colocada. Não para agredir, julgar e condenar, mas para mudar, porque precisa mudar. E aí você usa ela de uma forma santa, de uma forma divina. E aí você faz com que comece a se integrar. Por quê? Porque aí é o self falando, já não é mais o ego, que está danado da vida, porque roubaram meu dinheiro, me enganaram, quem que vai fazer isso comigo? Que história é essa de passar por cima de mim dessa forma? Não é bem assim. O que isso está ativando em mim? O que é que eu tenho a ver com essa história? O que dessa história ainda está dentro de mim? Por que eu estou reagindo dessa forma? Aí você volta lá atrás, lá no início da aula, e aí você começa a entender. E esse é o exame mais difícil da gente fazer. Esse é o autodescobrimento que a Joana tanto fala. É difícil essa autoanálise, é complexa, não é fácil. Lembra que eu estou falando da minha gripe aqui, que eu estou trabalhando? Precisa trabalhar sim. Senão eu vou pegar uma gripe hoje, aí vou me curar, daqui a um mês eu vou pegar ela de novo, e de novo, e de novo, porque eu não estou indo na causa. Aí adianta eu me entupir de remédio, eu ir para o médico, vai curar, mas e aí? Vou ficar nessa? Abre as defesas, né? E deixa chegar o que chega para destruir? Não. Mas ela tem que ser tratada como informação. E quando ela é tratada como informação, ela traz conhecimento. E o conhecimento liberta. Acabou. Leiam Herdeiros de Deus no Filhos de Deus, que é esse livrinho pequenininho aqui, ó. Eu ia ler, mas não vai dar tempo. São dois pedacinhos. Deus em Ti e Herdeiros de Deus. Os 2 capítulos são lindos. No Herdeiros de Deus, a Joana dá a dimensão Filhos de Deus. Livrinho pequenininho. Fez o preparo no passado. Deus em Ti, Herdeiros de Deus. Você faz a prece? Querem os livros de hoje? Então, esse Filho de Deus, Em Comunhão com Deus, do Holden, O Consolador, de Emmanuel, Psicologia da Gratidão, da Joana, e Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica. Mas é por isso que às vezes a gente não diz, porque são tantas. Cada aula a gente tem muitos livros diferentes, alguns se repetem. Mas quem quiser vir aqui na mesa pegar, pode vir, tá? É só para a gente não passar. Vida Feliz? Não, Filho de Deus E Deus em Ti. Tá? Então vamos lá, gente. Pessoal, vamos então serenar para fazer nosso agradecimento. Agradecer ao alto, ao Pai, a Joana, Jesus, nosso mestre de sempre, por estarmos, mais uma vez, refletindo sobre essas verdades e procurando entender cada vez mais quem somos. Obrigada, Senhor, fica conosco, fortalece-nos até que nos estejamos juntos novamente na próxima semana. Graças a Deus. Obrigada, gente, pela paciência e de ficar ouvindo.